Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Emerson e vou trabalhar com vocês nesta aula exatamente a Sociologia ainda na sua formação enquanto Física Social. Essa ideia é do francês Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, o nosso amigo íntimo apenas Auguste Comte. Comte é, sobretudo, aquele autor que concebe uma ciência agora para os problemas da sociedade que nós vimos na aula passada. Pensando Comte, o que nós podemos compreender exatamente de uma mente muito comum à época que tinha a intenção de explicar aquelas situações que aconteciam na sociedade e que o homem ainda não havia como responder aos problemas que se apresentavam no dia a dia da sociedade europeia daquela época. E a época é exatamente o século XIX. Nós estamos agora olhando para a sociedade de uma forma que, até então, ela era explicada por um jeito único, uma maneira só, dada sempre por uma visão em que o controle era todo orientado sobre uma vontade divina. Voltamos a falar aqui do poder da Igreja. Desde o século XV, e mais ainda intensamente no século XVIII, essas concepções de mudança que houve sobre a intelectualidade, sobre a produção do homem no mundo e, consequentemente, a maneira como esse homem se fazia, nos traz exatamente ao nosso pensador, facilmente identificado apenas como Auguste Comte. Comte propõe analisar a sociedade considerando os mesmos métodos das ciências naturais. Então, o que nós temos como referência para pensar a ciência ainda nascente, chamada de física social, é o método baseado nas ciências naturais. Neste caso, particularmente, Comte aproveita das ideias de um pensador que se destaca. Esse moço é ninguém mais, ninguém menos do que Charles Robert Darwin. Darwin é aquele autor que nos propõe uma maneira de explicar a sociedade, considerando que as espécies, elas têm entre si uma conexão evolutiva. Comte, olhando para essa formulação, entende que também os seres humanos passaram por estágios evolutivos. O que Comte faz então ele aproveita dos métodos das ciências naturais e começa a construir um método que fosse explicado agora como uma ciência social. O que nós passamos a utilizar das ciências naturais é essa ideia de um evolucionismo, o que pode ser entendido e deve ser chamado de darwinismo social. Por que ele é assim chamado? Basicamente, Comte aproveita dessa explicação de evolução das espécies que Darwin desenvolveu e acredita que os seres humanos também passaram por estágios evolutivos. O nome que ele vai dar para isso no primeiro momento é exatamente esse darwinismo social, considerando que as sociedades também foram evoluindo de tempo em tempo. Para essa concepção, ele precisava de uma explicação que fosse científica. Darwin passa a servir como referência, mas o que ele faz é reelaborar e avançar nessa concepção. Comte propõe, então, aqui uma maneira de usar o conhecimento produzido da forma científica, demonstrando que os problemas da sociedade passavam pela mesma evolução que as espécies, que os seres vivos haviam passado enquanto foram se transformando e adaptando. O que o Darwin permite, na sua concepção, a Comte, é enxergar que os seres humanos, eles também, só sendo os mais bem adaptados, poderiam sobreviver à natureza que os impedia de ficar vivos ou que muitas vezes fazia com que eles tivessem que domesticar essa natureza.
Quando o homem começa esse controle, ele passa a ter um pouco mais de atuação intelectual, as ideias avançam, ele passa a inventar instrumentos para agir na natureza, ele não só controla a natureza, como ele passa também a controlar alguns dos seus próprios ímpetos. Ele passa a desenvolver condições para poder entender o que estava acontecendo na relação com os demais homens. Darwin serve como essa boa base, porque Comte olha para isso e começa a entender a seguinte situação. O homem, enquanto desenvolve, ele passa por estágios claramente identificáveis enquanto ciência. É preciso fundamentar uma resposta que não seja baseada na fantasia, que não tenha elementos mágicos. Eis que Augusto Comte propõe, então, o que ficou conhecido como uma corrente de pensamento que considera aquilo socialmente construído, os fenômenos sociais, se forem dados por uma questão científica. O nome desta corrente é positivismo. E o que é o positivismo? Podemos simplificar a ideia, reduzindo talvez, mas claramente deixando como princípio norteador desse pensamento, que é esta corrente denominada positivismo aceita como verdadeiro apenas aquilo que for demonstrado cientificamente. Nesse caso, o que o Comte pretende é explicar fenômenos que acontecem entre os homens. Chamaremos esses fenômenos de fenômenos sociais. Temos bastante claro a ideia. O positivismo, ainda que de maneira reduzida, aceita apenas aquilo que for demonstrado cientificamente. E essa demonstração é sobre o problema social. Queremos, então, certamente apontar uma questão. Nessa sociedade que agora começa a se preocupar com problemas que estejam dados apenas de forma científica, essa demonstração ela é sobre algo bastante próprio. E esta questão não é outra senão o fenômeno social. Fenômeno social vem em oposição aos chamados fenômenos naturais. Vamos lembrar que no início, Augusto Comte se vale das ciências naturais para poder explicar não mais os fenômenos naturais, mas agora as construções que se dão do homem na relação com outro homem, identificando um grupo e outro. Os fenômenos naturais são, por exemplo, comer, dormir, andar, correr. Os problemas sociais, os fenômenos sociais, são, por outro lado, a possibilidade de assistir a aula, produzir conhecimento, receber salário, fazer reunião. Nessas situações, nós precisávamos entender por que alguns homens conseguiam sobreviver mais do que outros. O que o Comte apresenta para a gente são estágios evolutivos. A palavra aqui deveria ser entendida exatamente como Comte usou, são estádio, no sentido de uma evolução. Nome para essas maneiras de olhar ao fenômeno social, Comte denomina, do ponto de vista daquela ciência até agora chamada de positivismo, de teoria dos três estados. Aqui, escrito apropriadamente como estádios, que nós queremos falar de uma escala em que ela vai progressivamente avançando nesse homem como sendo o produtor da sua própria ação. Comte enxerga então que nós podíamos explicar esse homem passando de uma maneira de vida para outra, concebendo algumas formas como esse homem entendia a natureza e como ele entendia a si mesmo. O primeiro dos estados, agora vou usar a palavra estado, considerando que a gente está pensando exatamente a passagem de uma para outra. E não há uma distinção aqui que não seja apenas na terminologia. Estádio, nós estamos falando de uma evolução. São basicamente estágios, mas o Augusto Comte não utilizou a palavra estágio.
O que ele fala é, nós passamos de uma fase para outra em que o primeiro estado está denominado de estado teológico. O que é o estado teológico para Augusto Comte? Comte tenta enxergar que o homem, ele explicava a natureza por elementos divinos. Nós podemos associar a isso aquelas explicações mitológicas feitas na Grécia. Quem controlava a água era um deus chamado Poseidon. Quem controlava o raio era um deus chamado Zeus. Quem controlava o amor era um deus chamado Eros. E assim ia. Cada acontecimento na relação do homem com o mundo estava sob a custódia dos deuses. É exatamente isso que Comte quer apontar com a palavra teológico. Ele quer dizer que neste estágio as explicações estão fundadas em elementos sobrenaturais. Podemos facilmente indicar que aqui as explicações que o homem faz sobre o mundo estão dadas exatamente, as explicações são baseadas em elementos sobrenaturais. Ou seja, estão para além ou sobre a natureza. Aquela natureza que antes nos serviu como explicação de um mundo dado por elementos da própria condição do homem no mundo. Naturalmente comemos, naturalmente corremos, naturalmente dormimos. Agora, quando dormimos em uma cama forrada por um lençol de seda ou num colchão de palha, essa distinção ela pode ser por nós entendida como uma evolução. O homem foi dominando técnicas, provavelmente foi dominando outros homens para chegar nessa distinção entre um colchão de palha e um colchão de espuma macia, servido ali com o apoio de um lençol de seda. Vejam só, por que alguns acabam usando o primeiro e outros vão usar o segundo jeito de dormir? Primeiro momento, Comte enxerga que os homens diziam, porque os deuses assim queriam. Os deuses determinavam quem era castigado e quem era eleito para a própria vida. Com o passar do tempo, o que o Comte identifica na construção desses homens é o chamado segundo estado. Esse segundo estado está facilmente identificado pelo nome de estado metafísico. Aqui, vamos considerar a palavra tal como ela significa no grego, exatamente sobre a physis, sobre a natureza. A explicação agora ela é de uma concepção diferentemente de uma natureza sob intervenção dos deuses. O estado metafísico fala de um estágio, uma evolução, uma fase em que o homem agora especula como é estar nesse mundo. Ele começa a fazer verdadeiras formulações hipotéticas, ainda não comprovadas, de como esse mundo é para ele e como vai atuando sobre esse mundo. Podemos dizer facilmente que esse estado metafísico trata-se das explicações que os homens faziam para exatamente demonstrar o mundo a partir de especulações. Portanto, as próprias explicações são baseadas em explicações ou em formulações especulativas, em formulações especulativas. Por que é especulativa? Ainda não havia nenhuma transformação, nenhuma comprovação científica. Podemos enxergar aqui uma outra maneira. O que o homem tinha era a possibilidade de enxergar o mundo e não ter resposta a tudo o que acontecia, especialmente numa relação de um homem com o outro. Por que os homens conseguiam se sobrepor, especialmente nessa relação de sobrevivência, onde uns viviam de maneira muito mais confortável do que outros? Sem mergulharmos ainda na questão da desigualdade social, da falta de interação entre esses homens, da má distribuição de renda, o que a gente enxerga nessa concepção do Comte é que esse estágio metafísico, agora
falando de uma evolução, é quando o homem deixa de enxergar o mundo todo metaforicamente, de maneira mítica, e passa a encontrar algumas explicações que estejam agora muito mais racionais, dadas sobre uma compreensão do que é viver nesse mundo. O que nós enxergamos? Olhemos para o terceiro estado, a terceira fase dessa evolução. Conseguimos conceber aqui, então, uma outra forma. Comte chamou o terceiro estado do estado mais evoluído. Esse é o mais avançado. E Comte denominou esse estado de estado positivo. É o mesmo termo que nos leva àquela corrente que só aceita como verdadeiro aquilo que foi demonstrado cientificamente. Portanto, qual é o problema? A relação social. Como podemos explicar a miséria? Não podemos explicar que os miseráveis são miseráveis porque os deuses os castigaram. Também não podemos mais aceitar a explicação de que os miseráveis são miseráveis porque eles não compreendem como agir sobre o mundo. Portanto, acabam desprezados por esse próprio mundo, pela natureza. Agora a explicação, ela acontece por uma concepção que é científica. O estado positivo, portanto, pode ser chamado também de científico, porque agora nós estamos atrás de fundamentação, de explicação que é, sobretudo, uma explicação sobre a ciência, olhando para as relações do homem enquanto homens interagindo num processo de dominação, de exploração ou de associação. O que é preciso explicar aqui é que Augusto Comte entende que esse processo científico é o mais elaborado. É como o homem, na sua atuação sobre o mundo, começa a compreender que, por exemplo, miseráveis são miseráveis por uma relação de dominação baseada especialmente numa má distribuição de renda, já que essa sociedade capitalista gera muitos bens, gera riqueza, está instalada nela uma contradição. Se há muita riqueza, bens para todos, por que todos não acessam? Esta seria uma boa forma de explicar essa construção, olhando para o estado positivo como sendo o mais avançado. E é isso que devemos registrar aqui. É o estágio, agora usando a palavra, mais avançado. Nele, nós usamos exatamente a ciência, isto é, a ciência tem a pretensão aqui de explicar, ela explica os fenômenos sociais. O que Comte faz com essa concepção? Ele começa a compreender que tais fenômenos sociais, explicados pela ciência, permitem agora o homem atuar com mais propriedade nos problemas que a sociedade europeia da época vivia. Estamos falando mais uma vez do século XIX. A Europa toda, com toda aquela evolução que foi de comércio, que foi de conhecimento, que foi de uma crise tanto política quanto econômica e, por que não dizer, social, ela vem para poder explicar o que estava acontecendo nessa estrutura toda. Essa ciência agora que passa a ser como referência, inclusive, no homem enquanto atuante na sociedade, gerando os próprios problemas que ele vive. É preciso entender aqui que Comte chega a um nome que, no primeiro momento, não é muito bonito. Ele, então, passa a classificar, usando aquelas concepções das ciências naturais, de física. A palavra física, aqui, serve para a gente como uma das ciências, do processo científico, só que ele está falando daquele termo grego, physis, cuja tradução é natureza. Como podemos olhar para a natureza? Comte nos aponta três caminhos. Existe uma física que deve ser chamada especialmente de física celeste. Nesta física, Comte separa a explicação sobre os corpos celestes. Esta física tem por fundamento compreender a relação dos astros em toda a sua transformação e caminho no universo,
Caminho este que já fora apontado por Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e depois, mais tarde, facilmente instituídas normas, descobertas as normas da física mecânica por Isaac Newton. É desta física que ele está fazendo essa separação. Mas Comte também aponta uma segunda física, esta segunda chamada de física orgânica. Nesta física orgânica, Comte está separando um outro tipo de conhecimento, aquele que tem mais a ver com a própria física enquanto ciência e com a química, dos organismos vivos existentes na sociedade, que ele usa agora para enxergar como a própria sociedade. Tema este que nós veremos na próxima aula sobre o organicismo social, especialmente com a contribuição de Herbert Spencer. O que é que se deve pensar aqui ainda? Aquela física importante para esse processo apontado por Augusto Comte. Comte, enxergando esses estágios de evolução, olha para uma física que ainda não está denominada de física propriamente social ou sociologia. Mas ele dá esse nome, que parece estranho no primeiro momento, mas pretende falar sobre a natureza dos homens numa relação entre esses homens de dominação e exploração. Eis que surge a nossa física social, aquela que inicialmente apontou o nosso título da aula, que era chamado exatamente, que vai ser chamada, melhor dizendo, mais tarde, de sociologia, com grande apoio de Émile Durkheim. O que é essa física social? É exatamente a análise científica dos fenômenos que os homens produzem nas relações com os demais homens, dado de maneira a ser explicada por uma ciência que apresente o problema e as possíveis soluções para esses problemas. Problemas estes que nós apontamos aqui e insistimos em repetir. Pode ser a desigualdade, pode ser a segregação se dando inclusive de maneira sobre o espaço socioespacial, pode ser uma segregação dada sobre o gênero, pode ser a segregação dada inclusive sobre uma formulação de raça e essas situações que o homem só constrói na relação com o outro homem. Comte pretende, com esta física social, fazer uma análise daquela sociedade que, pautada nos seus estágios evolutivos, agora conta com um elemento que é muito mais seguro, muito mais confiável. E este elemento não é outro senão o mais evoluído dos estágios, que é o estágio científico, ou que facilmente vocês encontrarão nas provas, nos concursos, aquilo que está denominado de estado positivo. É preciso repetir e ressaltar. Não se trata de Estado quanto concepção política. Nós estamos falando daquele estágio que ele apontou como estádios, uma evolução, uma sequência em que o homem foi se fazendo homem. Isso nos leva a um ponto principal dessa sociologia nascente. A ciência, que agora toma corpo enquanto ciência de fato, que passará a ser denominada de sociologia, é uma ciência pautada exclusivamente por um caminho chamado história. Os homens se fazem homem no tempo. Os homens se fazem homens numa construção com a relação com os demais homens. E conforme os homens foram se relacionando, foram produzindo mais conhecimento, mais problemas enquanto vivem, porque a nossa convivência ela não é sempre harmônica, não é sempre pacífica. Para entender essa relação toda, poderemos aprofundar isso nos temas das próximas aulas. Até lá!